a mídia corporativa já voltou a passar aquele paninho gostoso pro bolsonarismo e a atacar o Alexandre de Moraes. Tava demorando, né? Vamos pensar por quê, junto com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Mas tava demorando, né, Pedro? Vamos combinar? Tava demorando. Não consegui te ouvir. Peraí que a sua voz está falhando A terrivelmente. minha, a Agora sua vai. tava falhando pra mim. Os dois não estavam se Não, ouvindo. aqui na minha gravação fica ok. Eu sempre falo primeiro por isso, porque aí na gravação a minha fica Ah, ok. Pode ir. Não, esse é o nosso corte de pistolagem e o duro, né, doutora Ana? Eu tô na imprensa faz um tempinho já, gente. A gente saca os movimentos, né? A gente vê as coisas. A notícia surgiu na coluna da Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo é uma jornalista que eu respeito muito. Geralmente o que sai na coluna dela é muito difícil. Acho que eu nunca lembrei assim. A Mônica já deu alguma barrigada ou informação imprecisa? Não. Você pode não concordar com o que foi publicado, aí é da tua cabeça, mas aquilo é a verdade. Ela deu uma informação ontem, e assim, o Vinícius Segala, que é meu amigo e é colega meu lá no DCM, ele passou também a informação para a redação, e o Davi Nogueira publicou. Até os leitores do DCM ficaram revoltados com o que a gente publicou. Mas só bota na tela, doutora, a gente vai mostrar a notícia na tela. Alexandre de Moraes deve revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Aquela notícia assim, a gente abriu o Xandinho, a gente comemorou, eu falei, que merda, falando bem claro. Eu nem terminei de beber meu Xandinho. É um absurdo. Então eu vou ler os 4 ou 5 parágrafos, deixa eu ler aqui só. Os 4 primeiros parágrafos dessa notícia, que o Davi redigiu. O Davi também é um repórter que eu confio, então foi tudo checado. Era um off que estava rolando nos bastidores. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve revogar a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, adiantaram fontes ao DCM. Essas informações estão vazando, gente, dentro do próprio Supremo, em grupos de advogados, então começou esse zum, esse bafafá nos bastidores. A decisão, que ainda não foi formalizada, será tomada após a avaliação da eficácia das medidas cautelares e da necessidade de manutenção do monitoramento por tornozeleira eletrônica. A revogação não significa o fim das investigações nem o arquivamento dos processos. Bolsonaro segue réu ou investigado em diversas frentes, incluindo os inquéritos que apuram a tentativa de golpe de Estado, uso da estrutura de Estado para fins políticos e disseminação de desinformação contra o sistema eleitoral. A prisão de Bolsonaro gerou um incômodo entre ministros do Supremo, que aí eu volto para aquela coisa que eu falei. O Supremo tá fazendo coisas boas? Tá, mas cambada de covarde, né? Isolou Moraes e abriu espaço para uma reconsideração da medida, invertendo o clima de elogios à corte por sua reação a Trump e expondo a críticas, disse mais cedo a colunista Mônica Bergamo. A prisão domiciliar havia sido decretada depois que Bolsonaro violou as decisões judiciais ao usar as redes sociais de aliados e familiares para difundir mensagens de teor político, mesmo após a suspensão dos seus perfis. A substituição da tornozeleira por reclusão em casa foi considerada uma medida mais severa diante da reincidência. Com a revogação, o ex-presidente deverá voltar a cumprir as medidas anteriores, como a proibição do uso de redes sociais, obrigação que deve permanecer no país e não se comunicar com outros investigados. Ana, vou falar num português bem direto, tá? Eles estão intimidando o Alexandre. É claro. Tá? Independente se isso é verdade ou mentira, e não é mentira, porque muita gente começou a replicar isso, eles estão emparedando o Alexandre, e isso chegou na imprensa também em forma de editoriais vergonhosos, e eu não consigo não correlacionar isso com o corte que a gente vai gravar em seguida, que foi essa demissão do Neida, da Daniela Lima, da Eliane Cantanhede, do Mauro Paulino, de todos os jornalistas que estavam em contato com o Supremo Tribunal Federal. A Folha só não demite a Mônica, porque a Mônica é um latifúndio de informação. Então eles não vão demitir a Mônica por causa disso. Agora, alguns que cobrem mais o judiciário, a imprensa está dispensando porque eles estão abrindo flanco pro golpismo. Eles estão achando melhor ganhar a grana que viria de uma substituição do regime. E isso é muito perigoso, gente. A gente, como mídia independente, a gente tem que berrar, a gente tem que falar a respeito disso, porque é um absurdo, assim, completo. Não dá para
dourar a pílula, não dá pra gente achar que é uma coisa tranquila. Hoje, dando um recuo nessa notícia que circulou hoje, porque a reação, obviamente, nos bastidores também foi violenta, hoje Gilmar Mendes falou que a corte apoia o Moraes. Então, assim, existe dissidência interna? Existe. 3 nomes são conhecidos. Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Esses 3, não adianta. Eles não vão concordar com o Alexandre. O Fux porque é um neo-bolsonarista e os outros 2 porque são bolsonaristas de carreira. Já são bem reconhecidos. Nomes que podem acabar duvidando. Tem gente da esquerda que bate muito no Barroso. Eu não acredito. Eu não acho que o Barroso é fiel ao Moraes. Mas eu acho que o Barroso apanhou muito dos bolsonaristas para mudar de opinião a essa altura do campeonato. Quem seria mais duvidoso? O Toffoli estava meio desesperado para voltar a ter confiança do Lula. Não sei. Edson Fachin foi no jantar do Lula e estava contrariado. Pode ser que sim. E tem uma ministra que está agindo de um jeito muito estranho, que era uma ministra que mudou de entendimento na libertação do Lula, que é a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia não foi no jantar. Então, assim, eu não estou acusando a ministra, mas são coisas que estão rolando nos bastidores. Então, assim, votos bizarros. Quem tá alinhado? O Gilmar tá bancando o Moraes, e é um apoio de peso. A opinião do Gilmar influencia o resto. O Zanin, por uma fidelidade ao Lula, e o Flávio Dino. Então, assim, tá dividido o placar. E aí, muitos também se preocupam. Por que muita gente suspeita do Barroso? O Barroso tem negócios nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas levantaram também essa desconfiança de que ele poderia temer uma sanção. Não sei, mas tá rolando isso nos bastidores. Os jornais paulistas, aliás, eu amo São Paulo. Adoro falar mal de São Paulo, gente. Eu nasci na Avenida Paulista, tenho esse direito. Então eu vou falar mal de São Paulo, eu vou falar mal da mídia. Eu tenho lugar de fala. A Folha de São Paulo publicou esse editorial patético. Eu só vou ler o título. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente e a corte deveria restituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador se não fossem as instituições, mas democracias não viram tiranos para enfrentar a tirania. Ô Folha, o Bolsonaro humilhou a Patrícia Campos Melo. Vocês não têm vergonha na cara? Não, isso eles não têm. Não, é uma vergonha isso aqui, gente. Não tem. Sabe, publicaram o Bolsonaro falando de democracia nessa jossa desse jornal. Eu tô tentando moderar nas palavras porque eu não quero transpor a linguagem do Meteoro, que é muito correta. Então, sabe, é um absurdo. O Estadão não esperava nada, mas foi aquele negócio do tipo, uma escolha muito difícil. É preciso interromper a marcha da insensatez. Nem o golpismo bolsonarista, nem os abusos judiciais do Supremo Tribunal Federal podem ser normalizados. O Brasil precisa de serenidade de suas autoridades nesta hora grave para escapar do ciclo da radicalização. Puta que eu pariu, viu, Brasil. Eu vou parar por aqui, senão eu vou falar mais palavrão. Desculpa, gente. Pedro, é extremamente preocupante. Na verdade. Ok, a gente já tinha uma mídia hegemônica que apoiava o bolsonarismo, é isso? A gente já tinha. Tá? Alguns se fizeram anti-bolsonaristas um tempo e tal. E aí fizeram um jogo disso. E por isso que eu acho, Ana, faltou falar uma coisa só. Podem me chamar de punitivista, podem me chamar disso. Eu tenho lugar de falar isso. Em 2016 eu chamei o Alexandre de Moraes de golpista, quando ele foi uma indicação do Temer ao Supremo. Eu já critiquei o Alexandre. Eu acho que nesse momento nós temos que apoiar ele e o Bolsonaro tem que ficar em prisão domiciliar, sim, até o trânsito de julgado. Não pode ter arrego em cima disso, gente. Ele não pode ter liberdade agora, porque esse cara tá insuflando um incêndio no país. E eu não tô sendo fatalista, eu não tô exagerando. É muito sério o que tá acontecendo. Sim, é perigosíssimo voltar atrás no momento desse, porque alimenta um
um jogo muito sujo que está sendo feito pela família Bolsonaro aí, envolvendo pressão dos Estados Unidos, botando a economia do país na reta, botando o funcionamento do país na reta, quando fazem essa pressão no Congresso agora também. Então, assim, voltar atrás seria abaixar a cabeça, dobrar o joelho, demonstrando não apenas uma subserviência, mas voltando atrás e demonstrando uma servidão, né, aos Estados Unidos e à família Bolsonaro. Então, assim, fazer um negócio desse, eu já falei isso outro dia, fecha a conta e passa a régua, porque aí a gente está entregando, de fato, o país para a família Bolsonaro e para os Estados Unidos, tá? Agora, sobre a imprensa, de novo, não vai ser a primeira vez que a imprensa participa de uma tentativa de golpe, e eu acho que já tá dando pra gente chamar assim. Não é a primeira vez que a imprensa tenta fazer isso, não é a primeira vez que a imprensa apoia o bolsonarismo. O que é que tá me chamando a atenção? É uma mudança repentina, é um acirramento repentino desse discurso, que vinha olhando para o processo, né, do Bolsonaro, dizendo, né, em sua grande maioria, não, é ok, é isso aí, tá acontecendo o que tem que acontecer e tal. Aí o Bolsonaro recebe a tornozeleira eletrônica, tá ok. O Bolsonaro começa a descumprir a cautelar, recebe uma advertência, tá ok. Bolsonaro vai preso. E ainda vai preso, tudo muito progressivo, né? Vai preso em prisão domiciliar, em casa, enfim. E aí, de repente, começa a surgir, e isso é uma coisa que incomoda muito. Sim. Essa coisa da fontes do STF dizem que tarará. Fontes do STF podem muito bem ser o André Mendonça, o Nunes Marques e o Provavelmente Fux. devem ser. Sabe? Devem ser. E aí, e esse é o perigo do jornalismo. Ao noticiar isso, você está dizendo a verdade. Fontes do Palácio discordam do Palácio. Fontes do STF discordam da decisão do Moraes e acham que foi exagerada. Você está dizendo a verdade, mas ao mesmo tempo você está criando uma mentira. Você pode contar uma mentira só usando verdade. Todo mundo sabe bem disso e jornalista sabe melhor do que ninguém, que é muito, muito possível contar uma mentira gigantesca falando apenas verdades. Então é possível fazer parecer um dissenso muito maior, fazer parecer uma controvérsia muito maior e fazer parecer que a decisão do Alexandre de Moraes é muito mais questionável a partir disso. Né? A partir desse fontes estão questionando. Há um dissenso dentro do STF. E aí a gente tem que se perguntar, a quem serve? Sim. A quem serve esta forma de contar a história? Eu não quero estender o corte, porque eu quero muito que ele fique curtinho, mas eu preciso puxar um gancho exatamente no final da sua fala. A quem serve e o que me amedronta nessa questão não é nem a família Bolsonaro. A família Bolsonaro eu não espero nada. Principalmente depois do que o Eduardo fez nos Estados Unidos. Acho que ali eles foram pro subterrâneo e não voltaram a emergir dali. O que me espanta é a quantidade de gente mudando de opinião e o quanto a mídia brasileira é influenciada pelo lobby estadunidense. Porque eu acho que não é só o Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro. É de o Bolsonaro cima. Não tem esse poder. É de cima isso. O Bolsonaro, assim como quando ele foi eleito e foi presidente, o Bolsonaro é um fantoche. O Bolsonaro, aliás, ele era o candidato perfeito porque ele é apenas um fantoche. Ele em si não é um grande político, né, um articulador que conseguiu para si esse papel. Ele tá ali porque ele é facilmente manipulável, ele tá ali porque ele é facilmente usável, ele é um verme, desculpa, assim, né, que não tem poder em si, mas ele serve a um propósito, e esse propósito é das elites e especialmente das elites estrangeiras, tá? E aí é quem tem interesse nisso e quem faz essa mudança brusca, assim, de opinião e esse discurso
que emerge. E isso é realmente, Pedro, estamos chegando no final do nosso tempo aí, mas é realmente o que preocupa a gente, assim, esse cheirinho, esse aroma de golpe no ar. De novo, não queremos ser alarmistas, mas é preciso ficar atento, sim. Uhum, exatamente. Ficamos por aqui esperando que não fiquemos por aqui, né? Não fiquemos por aqui, exatamente. Eu gostaria de mais clareza nisso, quando se diz assim, estão se questionando, porque eu acho que nesse momento essa dubiedade é muito perigosa. Defendam o Alexandre de Moraes, gente. Defendam. Exatamente. Até porque, desculpa, já passando do tempo, mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Ao contrário de como está sendo pintado, a decisão de prisão do Bolsonaro, ela não é uma decisão autoritária do Alexandre de Moraes. Ela é uma decisão técnica baseada no descumprimento de medidas cautelares que estavam postas. Ele quebrou a cautelar 2 vezes. Então, assim, tava posto ali. É quase um procedimento automático que tem que ser feito. Se a defesa quiser questionar, quiser pedir um habeas corpus, eles têm direito, sabe por quê? E vão poder fazer, e vão fazer, e pode ser reconsiderado a partir disso. Vão fazer porque a gente não tá numa ditadura ainda. Ficamos por aqui. E, chat, voltamos para mais notícias preocupantes pra cacete do dia. Beijos. Eita.